Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar, na sua casa, com a sua família e os seus familiares e aonde você passar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e acredito que o Espírito Santo irá falar com você, irá falar comigo, irá falar com todos aqueles que escutarem a voz de Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela não volta vazia. E o versículo que eu quero ler com vocês se encontra lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11, que está escrito assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui nós vamos ver Jeremias escrevendo uma carta àqueles que se encontravam cativos na Babilônia, uma carta para aqueles que se encontravam sem uma esperança, uma carta para aqueles que se encontravam em uma dor de uma escravidão. Mas só que aqui, quando Jeremias ele escreve essa carta, ele está escrevendo uma carta mostrando que o Pai ainda está no controle, que o Pai ainda se faz presente, tem um futuro de paz, um futuro de bênção para aqueles que se encontram cativos, para aqueles que se encontram em uma prisão, para aqueles que se encontram em uma dor, em um cativeiro, em um sofrimento, para aqueles que se encontram em uma angústia, em um vício, para aqueles que se encontram em uma ansiedade. E aqui o Pai ele está através de Jeremias dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas das vezes nós não vamos entender, mas só que nós estamos às vezes esperando, pensando que nós não vamos sair mais de um cativeiro ou algo do tipo, mas aqui a palavra está dizendo: Deus sabe o que tem para você. Deus sabe o que vai acontecer, Ele tem o futuro, Ele já tem um plano de paz, um plano de bênção. E muitas das vezes nós estamos como esses homens em um cativeiro, em uma solidão, em uma angústia, em um sofrimento, pensando que não tem mais saída, que não tem mais como atravessar, não tem como passar aquela muralha. E muitas das vezes algumas coisas nos travam. Eu não sei o que está te travando, mas eu quero dizer para você que esta dor é passageira, que este sofrimento ele não vai continuar, porque o Pai ele está falando através de Jeremias que o Pai bem sabe os planos que tem para você. O Pai bem sabe os planos que tem para ti, um plano de paz, um plano de salvação, um plano de salvação em abundância em nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes a angústia ela quer te parar, mas só que o Pai ele tem um caminho para você. Muitas das vezes a ansiedade está te travando, mas o Pai ele está falando, sabe o quê? Eu tenho pensamentos para vós e os planos que eu tenho é um plano de paz, pensamentos de paz e não de mal. Eita glória! O Pai está no controle da situação, o Pai está no controle da sua vida. E às vezes nós estamos igual aquele povo em um cativeiro. Eu não sei qual é o cativeiro que você está, qual é o cativeiro que você passa, mas o Pai ele está dizendo, ele está mandando uma carta para aqueles que se encontravam cativos, dizendo: ei, eu tenho um futuro para você, eu tenho um plano para você, ei, o meu projeto, os meus planos, ele não morreu. E o cativeiro, você tem que entender algo, que quando nós estamos firmados na palavra, quando nós olhamos para a palavra, quando nós colocamos os nossos problemas na mão do Senhor, o cativeiro, ele não dura para sempre. O cativeiro, a dor, o sofrimento, ela vai passar. A dor, o sofrimento, a angústia, os vícios, eles vão passar. Ei, o Pai ele está falando, sabe o quê? Ei, muitas das vezes você está preso, não acreditando mais, não conseguindo enxergar com o olhar do Pai, mas o Pai ele está falando assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós. Assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que esperais. Deus, ele vai nos abençoando quando nós vamos confiando. Ei, confia no Senhor. Mostra para o Senhor que a sua fidelidade, que aquilo que você acredita está no Senhor. Porque o Pai automaticamente, quando nós vamos confiando nele, quando nós vamos exercendo a nossa fé no Pai, automaticamente o Pai vai nos abençoando. O Pai vai nos dando aquilo que nós precisamos, e aí Ele mostra para nós que todo o cativeiro, que tudo aquilo que te prende, que todos os vícios, todas as maldades, tudo aquilo que te para, a ansiedade, o medo, a dor, ela não vai te parar. Porque quando o Pai ele entra no controle, ele derruba e faz cair por terra todo medo, toda a dor, porque o cativeiro ele se torna passageiro. Oh, glórias a Jesus! O cativeiro, ele se torna passageiro e muitas das vezes você começa a ter a ansiedade porque não chega, não passa essa situação e o Pai está dizendo assim: ei, calma o seu coração, meu filho, que no tempo certo esse cativeiro vai passar. Essa dor vai passar. Ah, mas só que eu não consigo sair dos vícios. Eu não consigo tirar esta dor que está no meu coração. E o Pai está falando: lança sobre mim toda a sua dor. Lança tudo sobre mim, porque o Pai, ele tirará. E aqui ele vai dizer que ele tem pensamentos de paz. Receba a paz que excede todo entendimento agora em nome do Senhor Jesus na sua casa. Receba a paz que excede todo entendimento agora em nome do Senhor Jesus no seu lar, na sua empresa, na casa dos familiares, aonde você passar, que a paz que excede todo entendimento vai na frente. E aqui nós vamos ver que ele continua o versículo, no versículo 12 vai dizer assim, ó: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvireis. Essa carta chega na Babilônia. Agora aqueles homens que estão cativos estão escutando, sabe o que? Quando clamares a mim, eu escutarei. Quando vocês orarem a mim, eu escutarei. O Pai está falando, sabe o que? Ei, coloca no joelho, coloca aos meus pés, mostra para mim qual é a sua dificuldade, que agora neste momento os pensamentos que eu tenho para ti irão se concluir, porque a promessa não morreu. A promessa ainda está de pé, o Pai ainda está no controle e Ele não deixa fugir nada do controle, nada mais. Oh Pai, aqui nós conseguimos enxergar que o Pai está dizendo que Ele está entrando agora com providência na sua situação, que Ele está entrando com providência agora na sua vida, e muitas das vezes o cativeiro parece que não tem fim, mas o Pai Ele está dizendo que hoje, quando você colocar aos pés de Cristo, quando você colocar nas mãos do Senhor, o cativeiro é passageiro e vai passar. Quando você começa a exercer, quando você se ajoelha, ora e começa a mostrar a Deus que a sua dependência está nele, Ele vai nos abençoando. E Deus, Ele sempre está no controle, nos conduzindo a cada passo, nos conduzindo a cada jornada, nos conduzindo a cada momento que nós vamos e irmos. O Pai já tem escrito passo a passo, mas só que nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida, nós precisamos deixar Deus moldar a nossa história, porque aquele povo, eles se encontravam exilados. Nabucodonosor por 3 vezes vai, toma, derruba os muros, derruba a casa deles e leva eles cativos para uma terra estranha. E agora aquele povo já não tem mais esperança, mas só que Deus levanta um homem para escrever uma carta. Jeremias escreve essa carta e começa a dizer: ei, o Pai está dizendo que quando vocês orar, que quando vocês buscar, eu estarei lá para escutar. Ei, o Pai não está com os ouvidos tampados para te escutar. O Pai não está com os ouvidos fechados para te ouvir. Ou seja, o Pai está dizendo: clame a mim, te responderei, te farei coisas grandes. Glórias a Jesus. Ei, o Pai tem um plano de salvação para sua casa, para sua família. Ainda não é o fim, o Pai ainda está no controle. O Pai, Ele nunca perdeu o controle. Mas para isso nós precisamos deixar Deus moldar a nossa história.
Deus moldar a nossa vida. E aqui no versículo 13 fala assim, ó: e buscar-me-eis, e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, o Pai está falando, sabe o que? Entrega-se verdadeiramente a Cristo. E muitas das vezes você começa a fazer alguns planos, alguns projetos, ele até começa a andar, mas parece que não sai do lugar. Sabe o que o Pai está falando? Quando você me buscares de todo o coração. Que Jeremias ele está falando que a busca tem que ser incessante, de uma forma totalmente diferenciada, colocando aos pés da cruz, colocando aos pés do Senhor, nós iremos conquistar, nós iremos achar aquilo que nós buscamos, porque no versículo 11, no finalzinho está escrito assim, ó: para vos dar o fim que esperais. O Pai ele tem um plano para você. O Pai ele não perdeu o controle. Nós vamos ver que o Pai ele levanta Jeremias em Judá para escrever uma carta àqueles que estão cativos. Aí eu te pergunto, para que Jeremias vai escrever uma carta? Porque o Pai faz Jeremias lembrar e fala: escreve. Escreve, vai lá e escreve assim, ó: porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho para vós. Assim diz o Senhor, plano de paz e não de mal. Ei, confia no Senhor, porque tudo Ele fará. E muitas das vezes no cativeiro parece que não tem mais saída. No cativeiro parece que não tem mais solução. Mas o Pai ele está no controle até no cativeiro. O Pai está no controle até nas horas difíceis. O Pai está no controle na hora que você está mais precisando. O Pai ele não perdeu o controle. O Pai nos trouxe aqui para falar para nós, sabe o que? Ei, meu filho, calma o seu coração que vai sair. Muitas das vezes parece que está travado, aquele processo não sai, o filho está desandando, os parentes estão se afastando, mas o Pai está falando, sabe o que? Ei, é no cativeiro que eu estou no controle. Não é só nas horas boas, mas é em todo o tempo. Eu não perco o controle. Ei, continua acreditando, continua crendo, porque quando você exerce a sua fé, o Pai ele começa a nos abençoar. Quanto mais nós cremos, mais abençoado nós ficamos. E hoje eu quero dizer para você, este não é o seu fim. O Pai está no controle. Meu irmão, Deus abençoe. Pai, aqui, Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor, meu Pai, por cada um que se encontra assistindo agora. Que o Senhor possa agora, Senhor, meu Pai, ir às casas de recuperação, às cadeias, aos prostíbulos, Senhor, meu Pai. Aquele homem que está agora neste momento dizendo que não tem mais jeito, que o Senhor visite, Senhor, meu Pai. Aquela pessoa que não vê mais solução, que o Senhor entre agora, Senhor Jesus, com a providência. Pai, eu não sei o que eles estão esperando, mas o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor bem sabe os pensamentos que o Senhor tem para nós. Então aqui, Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor cada pensamento, e que toda aflição, que toda angústia, que todo cativeiro venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.